Olá, eu quero fazer uma breve reflexão com você a respeito de um texto que se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 10, aquele trecho que fala a respeito da cura do cego Bartimeu, um homem que estava sentado à beira do caminho e quando ouviu que Jesus estava por passar, começou a clamar: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Algumas pessoas se incomodaram com isso, afinal de contas ele era um cego, ele não tinha esse direito de importunar o mestre. Mas Jesus manda chamá-lo, ouviu e ele clama, ele grita cada vez mais alto até que Jesus manda chamá-lo. E aí no versículo 50 do Marcos capítulo 10 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: "Que queres que eu te faça?" Respondeu o cego: "Mestre, que eu torne a ver." Então Jesus lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou." E imediatamente tornou a ver. Para a gente entender essa reflexão, a gente precisa buscar o significado desta capa que o cego lançou de si. E quando a gente vai lá no entendimento da história daquela ocasião, a gente compreende que a capa para um mendigo era exatamente a autorização que ele tinha, que ele recebia das autoridades para que ele pudesse pedir esmola. Não era qualquer pessoa que podia sentar à beira do caminho, numa praça, à porta do templo ou coisa parecida e pedir esmola. Para isso era necessário ter uma espécie de cadastro, e esse cadastro ele era confirmado, a confirmação desse cadastro era a capa que a pessoa recebia. Então ele era obrigado a vestir essa capa para mostrar que ele estava cadastrado, ele tinha o direito, a autorização de pedir esmola. Então, compreenda aqui comigo, para a gente começar essa reflexão, que esta capa era tudo o que este cego Bartimeu possuía. A capa, ela dava, além da autoridade para Bartimeu, era dela que vinha o sustento. Se ele tinha algum sonho na vida dele, estava baseado no fato de ele ter a capa. Porque se ele não tivesse capa, ele não ia poder pedir dinheiro e não ia poder ter sonho. Se ele tinha algum objetivo, se ele tinha algum plano, se ele tinha alimento para comer, a capa era muito mais do que uma vestimenta, era muito mais do que uma proteção de sol, de chuva. A capa era tudo o que Bartimeu possuía. E enquanto ele se fincou nisso, ou enquanto ele não conheceu e não aprendeu a lidar com Jesus, ele acabou fazendo-se da capa a sua salvação. Ele fez da capa o seu escape, ele fez da capa o seu direcionamento. Mas quando ele entendeu, quando ele ouviu que Jesus vinha pelo caminho, e ele certamente já ouvira falar sobre Jesus, sobre os milagres que Jesus teria produzido ou teria promovido em outras pessoas, as curas que Jesus havia promovido em outras pessoas, através da vida de outras pessoas, ele certamente entendeu que a partir dali ele não precisaria mais da capa. Ele entendeu que ele não precisaria mais de nada que dependesse exclusivamente dele ou de outras pessoas para que ele pudesse ter o seu sustento, ter os seus objetivos alcançados, ter os seus sonhos concretizados. Então ele, num gesto extraordinário de fé, ele lança de si a capa. Foi nisso que Jesus encontrou a fé de Bartimeu. Ao abrir mão da sua capa, ao lançar de si a capa, ele teve uma atitude de coragem e de fé, entendendo, compreendendo que Jesus poderia fazer por ele muito mais do que aquela capa. Muitas vezes eu e você temos capas nas nossas vidas que nem mesmo imaginamos, que nem mesmo percebemos. E o Espírito Santo me incomoda profundamente para te dizer, para te alertar isso. Qual tem sido a sua capa? Qual tem sido a ferramenta, o argumento, o seu sustento, aquilo que depende exclusivamente da sua mão, em que você tem fincado seus sonhos, seus planos, seus objetivos? E muitas vezes essa tua capa, ela tem te dado tantas garantias hoje, tem te dado tanta autoridade hoje, que você talvez nem precise exercer mais a sua fé diante de Deus, diante de Jesus. E eis que Jesus
passa pelo caminho. Jesus clama pelo caminho, anseia pelo teu clamor no caminho, logo ao lado, logo aí onde você está. Mas talvez a sua capa esteja te protegendo tanto que você entenda ou imagine que você não precise da presença do Jesus Todo-Poderoso. A sua capa pode ser a sua família, que te traz sustento, te traz base, te traz garantia. A sua capa pode ser o seu emprego. Sua capa pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua inteligência, sua capacitação. Eu não sei qual é a sua capa. O Espírito Santo tem falado comigo a respeito da minha capa e clamado a mim. E agora clamado também ao seu coração. Abra mão dessa capa. Abra mão de tudo aquilo que você tem fincado a sua fé. E aguarde e aprenda a viver na providência do Espírito Santo, na providência exclusiva de Jesus. Pela fé, é pela fé que o nosso relacionamento com Deus Pai se fortalece, se firma. É nesta modalidade de fé, abrindo mão do nosso eu, dos nossos conceitos, das nossas seguranças humanas e naturais e fincando a nossa confiança nele, que ele espera que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que se proporcione um relacionamento de intimidade plena com ele. Bartimeu, num momento de crença, numa atitude de fé, de determinação, lançou de si a capa e foi ter num salto com Jesus. A resposta? A cura, plena, completa. Qual será a sua atitude? Abra mão da sua capa. Você está disposto a abrir mão da sua capa?